Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória, 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 glória a Deus. Diga assim, aleluia. Diz que o sangue de Jesus tem poder. Está sobre nós. Em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, por mais um dia na tua casa, Pai. Oh, aleluia. Palmas para Jesus. Mais palmas, Ele merece toda a honra, toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos para orar ao Senhor. Glória a Deus. Oh, Pai querido e Pai amado, estamos mais uma vez aqui, Pai, na Tua presença, Senhor, te adorando, Senhor, e buscando o Teu santo nome, Pai. Que nesta noite, Senhor, que os Teus rios venham fluir, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Venha, Senhor, abrindo caminhos, Pai, desacorrentando aquelas pessoas que estão amarradas, Senhor, sobre aquelas coisas que não provêm de Ti, Deus. Tira do pecado, Deus. Senhor, que nada fique oculto dentro da Tua casa, Deus, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, com o poder e autoridade que Deus fala na palavra, em Lucas 10, 19, que Ele nos dá poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E no poder dessa autoridade nós dizemos a Satanás: Satanás, pega tudo que é teu e bate em retirada em nome de Jesus. Pega toda a tua bagagem que vai arder no fogo do inferno. Pega toda a tua contenda que os irmãos podem trazer, que tu queres colocar nos meus irmãos, e sai em nome de Jesus. Nós não aceitamos Satanás, pois nós somos filho do Deus vivo, daquele que morreu por nós lá na cruz. Nós te amamos, Pai, te entregamos os louvores, Pai, as nossas vidas no teu altar. O pregador da noite, dirige, Pai, que este culto venha estar na tua direção, Jesus. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Amém, igreja? Amém. Dê um amém mais forte aí. Amém. Glória a Deus. Quantos são loucos pelo Senhor? Amém, igreja? Ei, vamos dar um glória a Deus aí pro Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o que vão dizer. Não importa o que vão pensar de mim. Pode chamar de louco.
bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está muito calor, mas nós temos que louvar o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos nessa noite. Vamos adorar e engrandecer o Senhor com toda a nossa adoração, com todo o nosso louvor. Aleluia. Aleluia. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuva de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. Pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é. E nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra vencer. O Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você tem. Se o mar da vida em tua frente tá, Deus sabe o caminho desse. Aleluia. Deus sabe o caminho deste mar nesta noite. Ele está abrindo, mas Ele não vai abrir o mar se você não crer. Ele vai abrir o mar da tua vida quando você acreditar, confiar e descansar na palavra dele. Aleluia. Muitas vezes a gente murmura, mas não devemos murmurar, pois tudo é no tempo de Deus. Pois com Cristo é vencer ou vencer. Ele não abandona um filho seu. Ele não se esquece. Pois com Cristo é só vitória. Obedeça aos caminhos do Senhor e se entregue a Ele nessa noite. Deixa o calor de lado. Deixa o calor de lado e foca no Senhor nessa noite. Busca o que você precisa nessa noite, igreja. Busca você e o teu problema. Não deixe o calor atrapalhá-lo de buscar a parte do Senhor. Se você tem alguma coisa que está te atrapalhando na tua caminhada com Cristo, peça para o Senhor que Ele vai te responder, eu tenho certeza. Pois eu creio num Deus de justiça, um Deus de poder, um Deus de vitória. Aleluia. Não pense que a vida acabou. Você não é ungido pra vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em tua frente tá, Deus abre o caminho desse mar.
Senhor. Está muito calor, irmãos, mas vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Igreja, nós temos que ter compromisso com o Senhor. Nós temos que ter compromisso com o Senhor, pois Ele tem um compromisso com nós. Ele está aqui nessa noite. Vamos adorá-lo. Abre o teu coração nessa noite. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Aleluia. Feche os teus olhos e adore. Aleluia. Senhor, preciso praticar tudo em que tua palavra está. Viver pra mim não faz sentido se não for pra te adorar. Não quero estar em tua casa, acomodado sem nada fazer, mas quero estar em tua presença, buscando mais e mais te obedecer, comprometido com tua obra, inconformado com o mundo aqui. Ser transparente num livro aberto para ti. Compromisso contigo, compromisso contigo, e fazer tua vontade, cumprir o desejo no teu coração. Compromisso contigo, compromisso contigo, e fazer tua vontade, cumprir o desejo no teu coração, Senhor. Senhor, preciso praticar tudo em que tua palavra está. Viver pra mim não faz sentido se não for pra te adorar. Não quero estar em tua casa, acomodado sem nada fazer, mas quero estar em tua presença, buscando mais e mais te obedecer, comprometido com tua obra, inconformado com o mundo aqui. Ser transparente, um livro aberto para ti. Compromisso contigo, eu quero viver compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo no teu coração. Compromisso contigo, eu quero viver compromisso contigo, e fazer tua vontade, cumprir o desejo no teu coração, Senhor. Aleluia. Nós temos que, por mais difícil que seja, matar a nossa vontade, o nosso eu, para prevalecer a vontade do Senhor. Mesmo que muitas vezes seja difícil, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Matar o nosso prazer, a nossa vontade, deixar prevalecer a vontade do Espírito Santo em nossas vidas. Pois se nós botarmos a vontade do Espírito Santo em primeiro lugar, Ele vai cuidar de tudo, e tudo vai dar certo na tua vida. Aleluia. Se você quer ter compromisso com o Senhor, cante. Compromisso contigo,
a tarde para se levantar, para buscar a face do Senhor. Faça isso, busque a face do Senhor antes que venham os dias maus. Igreja, se converta de seus maus caminhos. Busque cada dia mais a face do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor esteja convosco, amém? Vou estar chamando a pastora Laura aqui à frente, então. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Muito calor, né? A gente não aguentar, mas esses são os prenúncios já da vinda do Senhor, amém? Diz a palavra, né? Que os dias ficarão mais curtos, o sol é como se fosse derreter a terra, e isso nós estamos vendo, amém? Tem alguém que tem um louvor para apresentar ao Senhor? A Joana não tem? O Davi também não? Amém, glória a Deus. Ninguém tem um louvor então? Irmãos, foi bênção, né? Vou comentar o culto de sábado, né? Estava uma bênção na igreja, o pastor, né? Pastor humilde, muito usado por Deus, ex-satanista, né? Que fazia de tudo para destruir os casais, e hoje ele trabalha reconstruindo os casamentos, amém? Foi maravilhoso, foi tremendo, né? Só o comentário que nós falamos, né? Sobre o culto de sábado. E quero dizer para os irmãos que eu falei com o pastor, né? Nós vamos sentar e conversar agora para nós fazermos agora aqui um congresso de casais. Né? Vamos se programar, eu, ele e a esposa dele, para nós fazermos um congresso de casais. Arrumar ali na nossa agenda, né? Para nós vermos o que a gente pode fazer. Ele disse, não, pode contar comigo. Então, eu quero já deixar anunciado para os irmãos que breve nós teremos um congresso de casais aqui na igreja. Amém? Irmãos, então sábado nós temos culto às 20 horas, né? E sábado estava programado o nosso luau na praia, lembram? Pois é, só que assim nós vamos transferir, não tem a data certa agora. E como a gente já está no final, né? Agora do mês, nós temos também o almoço, lembra? Olha aí pra mim, Ju, quando tá quando é o almoço. Não, ali na outra folhinha. Que eu esqueci a data. Dia 9. Então, irmãos, o Jean já está preparando, né? Os carnezinhos para nós vender, os almoços para nós arrecadar fundos para a igreja, para ver se dá pra gente colocar um piso na igreja, amém? E nós vamos todo mundo nos ajudar, né? Vai ser R$7 o almoço, né? Arroz, galeto e salada. E aí nós vamos vir para cá, vamos almoçar, vamos vender né, na rua os almoços e dizer para as pessoas, aqueles que quiserem, tragam, né, um potinho, tudo para levar o seu almoço. Amém? Então, o Jean já está preparando os carnezinhos, né, Jean? Vai ser bem rápido para mim poder distribuir para todos ajudar. Então, depois nós vamos fazer, então, arrumar a data para o congresso, então, e do luau também, amém? Porque está vindo uma frente fria, né? Hoje deu de novo, com ventos a 70 km por hora. Nós não vamos para lá para se expor no temporal, né? Até porque não vai sair nada assim. Então, nós vamos deixar a data em branco para depois nós combinar com os irmãos o dia, amém? Terça-feira nós temos o culto na casa da irmã Ana, amém? Foi uma bênção, né? Terça-feira passada, agora na casa da irmã Vânia, né, irmãs? Foi uma bênção, né? Pois é. Então, terça-feira nós temos na casa da irmã Ana, às 8 horas, amém? E vamos combinar quem quer agora, porque não está marcado, só os 3 primeiros, tá? Para os irmãos que quiserem, para outra terça, nós já se programar para fazer o culto no seu lar, amém? Então, depois você fique pensando, já diga para nós se programar certo para anunciar aqui na igreja, tá? Então, terça agora na casa da irmã Ana, e o irmão que quiser já fica pensando, para depois no final do culto pode nos falar, já a gente ainda combinar. Amém? Amém? Amém. Hoje nós temos um pregador aqui especial, né? Amém? Um pregador que é papai novinho, e ele vai trazer a palavra de Deus para nós. E nós sabemos que todos esses que fizeram o curso estão saindo muito bem, né? No seu chamado. Quem acha? Amém. Pois é, então, em breve nós vamos ter mais pregadores, amém?
Eu quero chamar então uma irmã aqui para nós orar pelos dízimos, pelas ofertas, para abençoar a casa do Senhor. Pode ser a irmã Iva mesmo. Pode vir, irmã. Tem que arrumar um ventilador. Amém? Paz, irmãos, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Vamos levantar e vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas? Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, venho te agradecer pelo dia de hoje, Pai, te pedir perdão, Senhor, pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu deixei de fazer, Senhor, que te desagradaram, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse ministério, Senhor Deus, de portas abertas, Pai, para poder receber os irmãos, para poder aprender da Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens me dado. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu venho repreendendo, Senhor Deus, o devorador, o migrador da vida de cada irmão, Senhor Deus. Senhor, não deixe faltar alimento na nossa mesa, Pai, porque eu creio, Senhor, que é um Deus maravilhoso, que não falta alimento em nossa mesa, Pai. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, Pai, por todos os dias, por todos os momentos, Senhor, que eu tenho te buscado, Senhor, que eu tenho entregado, Senhor, as minhas preocupações, as minhas aflições em Tuas mãos, Senhor, e guarda o meu coração, Pai, porque eu sei que Tu é um Deus que faz prosperar, Tu é um Deus, Senhor, fiel, Tu é um Deus da paz, do amor, Senhor. Então, Deus, muito obrigado, Senhor, e todos aqueles, Senhor, Deus, que são ofertistas da Tua casa, Pai, que traz um dízimo para a Tua casa, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, repreendendo, Senhor Deus, todas as dívidas, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, fazer com que todos, Senhor Deus, possam pagar suas dívidas, Senhor. Inclusive eu, Pai, assim, que eu venho te pedindo cada dia, Senhor, para colocar as minhas dívidas em dias, Pai. Tem um dia, Senhor Deus, com a Tua casa também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, Pai, e te agradeço, Zé. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, queria dizer para os irmãos, para aqueles que têm internet em casa, que têm computador, irmãos, eu compartilhei uns vídeos muito lindo, tremendo vídeos de testemunhos. Os irmãos têm que olhar. Irmãos de ex-satanistas, sabe? E o pastor que veio pregar aqui, ele era ex-satanista. E ele sabe de todos os demônios que agem na área, na área de cada pessoa para derrotar. E aqueles que têm, assim, compartilhem, olhem os vídeos, porque eles dizem coisa tremenda, irmãos. Um mesmo deles, assim, ontem, eu já sabia, assim, que o demônio se alojava na igreja, por isso que a gente expulsa no culto de intercessão, antes do culto. E ele falou, de um demônio que é chamado demônio do banheiro. Para vocês verem que há demônio para todas as ocasiões, todas as horas, todas as áreas também da nossa vida. Um demônio que se aloja dentro do banheiro nas igrejas e botando vontade nas pessoas de ir ao banheiro. E ele diz assim que às vezes, ele nem tem, as pessoas nem têm vontade, não costumam, mas chegam dentro da igreja. Por isso, irmãos, que eu digo assim, nós temos que aprender. Vocês viram como no curso, eu incluí batalha espiritual no curso, lembram? Com um DVD do Daniel Mastral, ex-satanista. E o pastor que pregou aqui, o pastor Reinaldo, sábado, e ele disse para mim assim, que a maioria das pessoas aqui do ministério tem um grande chamado, mas não se levantam porque deixam esses demônios atrasar e amarrar a vida delas. Por alguma coisa ou por outra, estão sempre trabalhando nessa área. E eu quero dizer para vocês, irmãos, aqueles principalmente que ficam no Facebook, porque assim, eu gosto do Facebook, eu olho, mas eu estou o tempo todo olhando vídeos, aprendendo, vendo testemunhos. Então assim, olhem, irmãos, olhem para aprender. Se você tem áreas que está na mão do inimigo, olhe. Olhe para você aprender, para você estar, sabe, cada vez mais para você expulsar esse demônio da sua vida, saber expulsar ele para que ele não volte, para toda vez que você for atacado em tal área, você lembre assim, esse demônio está agindo de novo.
eu não vou deixar ele me tirar da igreja, eu não vou deixar ele fazer isso na minha vida. Porque eles estão trabalhando para isso, irmãos. E sabe, assim, os testemunhos, tudo que eu vi, coisas assim tremendas da volta de Jesus. Do Eusef, né? Tem um que eu compartilhei, vocês olhem. Lindo que ele fala de quando ele morreu e foi arrebatado. Então, são coisas assim, se ficarem no Facebook, aproveitem. Para vocês olharem no YouTube, compartilhem para mais pessoas verem. Porque a maioria das pessoas às vezes ficam no Facebook, mas não usam ele para evangelizar, colocar algo da Bíblia, né? Então vamos aproveitar para isso, amém? Jesus está voltando, nós estamos vendo que assim, ó, os prenúncios estão chegando muito rápido, né? Vocês viram São Paulo, horrível? Destruída pela água? Por isso, irmãos, naquela hora eu me lembrei de orar. Repreendendo o demônio da Dagon, que é o demônio da tempestade, demônio dos furacões, dos ventos. Quando vocês veem o tempo já, né, se enfeiando e já marcando, como está marcando para agora fim de semana, ventos a 70 km por hora, já vamos orar, já vamos expulsar. Nós precisamos de chuva sim, mas chuva branda, chuva suave. Então aprendam, irmãos. Vamos botar em prática o que a gente aprendeu no curso, amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vou estar passando a palavra agora para o nosso futuro pastor, Patrick. Amém? Que vai estar trazendo uma palavra abençoada do Senhor para nos edificar. Amém? Amém? Glória a Deus. A paz a todos. Amém? Amém. Por que viemos à casa de Deus hoje? Vamos começar a responder. Por que, irmã? Irmão Henrique, por que viemos à casa de Deus hoje? Amém, aleluia. Viemos à casa de Deus porque antigamente não tinha a casa de Deus. A casa de Deus, ela se deu origem na época de Davi, porque só tinha tendas onde ali os pessoas entravam e oravam. Até que um dia Deus ordenou para que ele construísse um templo para ter morada. Amém? Então, se hoje estamos aqui na casa de Deus, é para nós buscar a presença dele. Amém? Sair daqui com uma direção, sair daqui com o coração tocado pelo Espírito Santo. Amém? Então, aqueles que vieram para buscar a presença de Deus e sentir e aprender mais, vamos pegar nossas Bíblias e abrir em 1 Samuel, capítulo 17. Samuel, capítulo 17, no versículo 32. Samuel, capítulo 17, versículo 32. Amém? Todos acharam? Amém. E Davi, meu título da minha Bíblia diz assim, ó, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Amém. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra estes filisteus. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso,
Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão dos filisteus. Então Saul disse a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lhe no alforje de pastor, que trazia ao saber no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi-lhe se chegando ao filisteu. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais um dia, Senhor. Mais um dia que o Senhor tem me sustentado, Pai, e me protegido, Senhor. Não só a mim, mas a minha família, Pai. E também este ministério, Pai, que o Senhor levantou, Pai. Este ministério que o Senhor mantém as portas abertas pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha abrir o céu sobre nós esta noite, Pai. Que venha sobre nossas vidas, Pai, por mais que não merecemos, Senhor. Mas grande é o Teu amor e a Tua misericórdia por nós, porque estamos aqui hoje, Pai. Senhor, eu te peço agora, Pai, que o Senhor esteja sondando o meu coração, Senhor. E eu te peço, por mais que eu não mereça, Senhor, mas por favor, tira tudo do meu coração que não é do Teu agrado, Pai. Todo sedimento, Pai, que o Senhor esteja sondando agora, Pai, e acha que isso venha me prejudicar, Senhor. Pai, me perdoa por toda a minha falha, Senhor. Me perdoa por todos os meus erros, Senhor. As minhas fraquezas e as minhas iniquidades, Pai. O Senhor esteja agora também, Senhor, sondando a toda a Tua igreja, Pai. O Senhor conhece, Senhor, aonde estamos errando contigo, Pai. E o Senhor sabe, Pai. E eu te peço agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, esteja nos perdoando a todos aqui, Senhor, de todas as nossas falhas, Senhor, de todos os nossos pecados contra Ti, Senhor. E que Satanás não tenha poder sobre este lugar, Senhor. Que Satanás bata em retirada em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra e sentir o Teu Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas. Senhor, e não queremos sair daqui, Pai, vazio, Senhor. Mas queremos sair daqui cheio da Tua presença, Senhor. Queremos sair daqui com o nosso coração voltado cada vez mais para Ti, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, em nosso coração, Pai, ardendo, Senhor. Oh, Pai, seja conosco, Pai. Venha sobre nós esta noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar, para agir, Senhor. E para nos repreender em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar? Então essa noite nós vamos falar de Davi. Amém? Ai, que o vento aqui tá. Davi, toda a igreja já ouviu falar, já viu o ministério, ou a pastora já pregou, ou o DVD. E aí nós começamos a nos perguntar assim, quem era Davi? Davi era um menino não muito, que não chamava atenção aos olhos do homem, amém? Pois na Bíblia diz que ele era um menino de pequena estatura comparado aos seus irmãos. Davi, ele era um menino que, desde a sua juventude, ele já sabia que Deus existia, ele aceitava Deus em sua vida, e ele sabia que Deus era com ele. Amém? Amém. E Davi também, a Bíblia nos fala, eu creio, né? Ela não nos fala isso, mas ela nos fala que seu pai, ele não dava muita atenção a Davi. Ele destinava a sua atenção e as tarefas mais sucedidas aos seus irmãos, aos seus outros 7 irmãos. Então, pelo que a gente vê, Davi, quando vê, tinha tudo para ser um depressivo. O Davi tinha tudo para ser um rebelde.
pois a tarefa que o seu pai o ordenava era para que pegasse as ovelhas e fosse apacentar, enquanto os seus filhos tinham o maior atenção, o maior carinho. E talvez hoje nós não sejamos muito diferentes de Davi. Ou talvez, com certeza, passamos pelo que Davi passou também. Talvez em algum momento da nossa vida, ou hoje, a gente se sente excluído. Mas Davi, nesse meio de tudo, de não ter a sua atenção e o seu carinho que os outros 7 irmãos tinham, as tarefas que seu pai ordenava: Davi, vai para o campo, cuida das ovelhas. Davi passava dias apacentando essas ovelhas, mas eu vejo que Davi não murmurava. Eu vejo aqui que o seu pai, embora não desse muito amor e muito carinho, ordenasse Davi, ele o respeitava. Amém? Ele o honrava, o seu pai e sua mãe. E talvez o que acontecia com Davi antigamente, se nós colocarmos nos dias de hoje, o jovem igual a Davi, ele ia se rebeldear, ele não iria respeitar o seu pai, bem provavelmente, ele ia bater boca, ia bater de frente e afrontá-lo, e assim não estaria honrado. Então Davi era um menino, não tinha grandes atenções de seu pai, as ordens que o seu pai destinava para ele fazer, ele fazia com carinho e com vontade. Então tinha o porém nisso tudo. Davi, ele sabia que Deus era com ele. Tanto que a gente começa a ler no livro de Samuel, como diz aqui, quando Davi, ele ouviu falar de Golias, porque Davi, ele era um levita, amém? Davi tinha seu instrumento, a sua harpa, e uma diferença também no levita Davi para alguns levitas de nós hoje. Porque Davi fazia com tanto amor para Deus, que quando Saul estava possesso de espíritos que o atormentavam, Davi simplesmente chegava com sua harpa e começava a adorar a Deus. E a Bíblia nos fala que quando Davi fazia isso, os espíritos que ali estavam atormentando Saul, eles se retiravam, amém? Então esse era um dom de Davi. Ele tinha a presença de Deus com ele. O Espírito Santo era com ele, sim. Só que, além do Espírito Santo ser com ele, ele cria nisso. Ele estava sempre crendo que Deus era com ele. A gente tem um exemplo na Bíblia que Davi tinha tanta certeza que Deus era com ele, porque quando Davi estava no campo, cuidando daquelas ovelhas, e ele é um menino, a Bíblia não nos fala a idade exata dele, mas ele era um jovem. Quando Davi estava no campo cuidando daquelas ovelhas, somente ele e as ovelhas, a Bíblia nos fala que apareceu um leão, amém? E a Bíblia também nos fala que apareceu um urso. E esse urso e esse leão, eles foram com o ímpeto de pegar uma das ovelhas, amém? Então a gente vê Davi, um menino, um jovem, as ovelhas, e um leão, e um urso. E o que Davi fez quando o leão e o urso atacou? A igreja está com som, meio calor. Davi não deixou, amém? Davi foi lá e enfrentou o leão e o urso. Então, aonde que um menino, um adolescente, vai enfrentar um leão ou um urso sem ter a certeza que Deus era com ele? Eu tenho certeza que Deus é comigo, mas olha, eu não ia enfrentar um bichinho desse, não. Não teria essa coragem que ele tinha. Então isso nos mostra que Davi era diferente do restante. Amém? E corajoso. Muito corajoso. Então Davi, ele tinha uma diferença, porque Davi tinha a essência de Deus com ele. Davi, quando ele era jovem e passava por tudo isso, Deus sondava já ele no deserto, cuidando daquelas ovelhas, e Davi fazendo aquilo com vontade,
sem reclamar. Talvez Davi, quando veio o leão e o urso, ele poderia estar de cara: poxa, mas o meu pai, ele não me dá o amor que eu queria. Meu pai, ele só me dá tarefas, vamos supor, mais pesadas que as dos meus irmãos. Então que vem aquele urso e vai pegar aquela ovelha ali, que morra, que coma ela. Ele podia pensar assim, mas não, o que ordenavam ele a fazer, ele fazia com amor, com vontade. Isso nos prova nesse texto. Senão ele deixaria aquelas ovelhas: come urso, come leão, não vou colocar minha vida em risco. Então Davi era um menino temente a Deus, que já desde pequeno sabia que Deus era com ele, vivia adorando a Deus. Um menino que aqui, quando a Bíblia nos fala, o vento levou aqui minha folha. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul, no versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. A gente começa a ver esse texto um pouquinho anterior, a gente vê que Davi, como eu estava falando, ele era um levita, Saul mandou chamar, ele começou a louvar, e os espíritos começaram a sair de Saul. Então ali começou já um grande ministério de Davi. Então ele foi para o alojamento, até que certo dia vêm os filisteus. E junto com os filisteus vem um tal do Golias. A Bíblia nos fala aqui que ele tinha 60 côvados, era a altura dele. E a gente for levar para os dias de hoje, 60 côvados dá 3 metros. Então está lá Davi no acampamento, com Saul tocando a sua harpinha, até que um dia vêm os filisteus e afrontam o exército de Deus. Aquele povo a quem o profeta Samuel ungiu Saul para que ele fosse rei e cuidasse daquele povo. Então chega um exército e afronta este que era o povo de Deus. Amém? E aí no meio de toda essa afronta, tem um camarada lá chamado Golias, grandão, e eles fazem um desafio. Uma luta de 1 contra 1. Nessa luta quem vencesse, vencia. Amém? Aí lá no meio do povo de Deus, no exército de Saul, tinha os soldados, que ali se diziam preparados, ali eles usavam as vestimentas de um soldado, a espada, e eles eram conhecidos pela sua coragem, pela sua desbravadura, certo? Correto falar? Então ali eles tinham a sua fama e seu reconhecimento. Só que no dia que Golias e os filisteus convidam um homem para enfrentar Golias, eu creio que eles fizeram assim, com a espada. Um soltou. Se algum tinha um emblema de soldado aqui, o outro tirou. Não sou não. Tem algum soldado aí? Não, não tem, não sei, sabendo. Eles se acovardaram. Quem se dizia preparado, quem o rei Saul poderia contar, talvez ele olhasse o exército dele e visse um superior lá, um capitão. Aquele ali, eu sei que se um dia a coisa apertar, ele vai me defender. Ele vai usar as tropas dele, vai invadir e vão derramar o seu sangue, tudo por mim. Não, aquele outro batalhão lá também, aquele sargento lá, eu sei que um dia eu posso contar. E aí, quando veio sobre eles, ninguém se dispôs a falar: eu vou enfrentar esse gigante. Eu sou soldado, não, vou pegar minha espada, eu posso morrer, mas eu vou morrer defendendo o povo de Deus. Ninguém fez isso. E eles se acovardaram. É feio? Vocês acham feio ou não o que eles fizeram? Muito feio. Nós fizemos isso muitas vezes também. Amém? Quantas vezes nós nos acovardamos? Quantas vezes
Deus deve olhar para nós, para o Ministério Exército de Cristo, e aquela irmã, se um dia a coisa apertar, ela vai me defender. Aquele irmão ali, ele está trabalhando para mim. Se um dia alguém enfrentar o exército de Cristo, ele vai me defender. E aí esse dia pode chegar, pode vir um gigante se levantar contra o exército de Cristo. E aí quem se nomeava ou se achava pronto, apto, se acovardou, virou as costas. Não, eu não vou enfrentar não. Deixa para o Saul lá. Nos dias de hoje, deixa para o pastor. Amém? Deixa para a pastora. Eles que resolvam. Eu fora. Eles pediram um, mas não falaram o nome de quem, então eu não vou me candidatar. E aí aquele mocinho, que nem estava no meio daquele bolo todo, que ninguém esperava, quietinho, lá no cantinho, ninguém dava nada para ele, por ele ser um franzino, um moço ainda. Ele pega e disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então, como já diz no texto aqui, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Isso tem nos dias de hoje, irmãos. Talvez eu estou aqui no altar com o microfone cantando, ou eu estou com um instrumento tocando, ou eu faço parte da oração, ou eu trabalho na porta porque eu sou obreiro. Eu sou aquele soldado que está vestindo a armadura. Amém? Amém. E aí eu digo assim, para vocês e para mim, porque eu me coloco nesse lugar. Se um dia um gigante se levantar contra este ministério, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer como esses soldados e olhar para o tamanho do gigante? Porque eu creio que foi a primeira coisa que eles fizeram. Quando falaram Golias, apareceu Golias, eles olharam para o tamanho de Golias. Amém? Amém. E aí então eles se negaram. Eu não. Olha o tamanho do cara lá. Como é que eu vou enfrentar ele? Nós vamos ser assim também? Não. Se vir o gigante se levantar? Não. Nós estamos afirmando aqui, hein? Amém. Aqui é a casa de Deus. Amém. Então aqui está a presença Amém. De Deus. Talvez Deus hoje possa estar trazendo essa palavra, porque talvez amanhã possa estar se levantando um gigante contra este lugar. E aí nós estamos aqui e dizendo perante Deus: eu não vou me acovardar. E Deus está ouvindo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Então Davi, no meio daquele todo o povo que se dizia corajoso, que se dizia soldado, ele se destaca, ele se dispõe, já que os outros se acovardaram. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a tua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo leão, como o urso. Então aqui, ele se dispôs para Saul, já que ninguém quis. Ali seria decretada a derrota deles, mas Davi: não, eu sou de Deus, Deus tem promessa na minha vida, ele já me provou que é comigo, eu vou lá enfrentar esse camarada aí. Saul, aqui estou eu vou lá. E aí Saul olha para ele com os olhos de homem e vê Davi com os olhos do homem, pequeno, jovem, fraquinho, deve ter olhado olha esse bracinho dele, nem uma espada não deve pegar.
Não tem outro? Cadê o segundo da fila? Talvez o general, não, senhor. É só esse que se colocou à disposição. Eu creio que Saul deve ter ficado apavorado nessa hora. Pensando, para, só esse. Tem certeza que não tem nenhum perdido? Não, é esse. E aí Saul diz para ele, mas tu és jovem demais, tu vai pelejar contra aquele gigante? Assim acontece nos dias de hoje. Nos colocamos à disposição. Talvez até mesmo o nosso pastor, não que aconteça aqui neste ministério, que nós sabemos que não acontece. Mas talvez em vários lugares do mundo aí se colocam à disposição, e aqui a gente tem um exemplo que Saul olhou para Davi com o olho humano, com o olho carnal. E é o que não devemos fazer, o que Saul fez. Nós devemos olhar para o irmãozinho ali. Ah, mas o irmãozinho é novinho. O irmãozinho tem pobrezinho, é burrinho. O que ele vai saber fazer aquilo ali? Ah, mas a outra lá. Ah, tu. Irmãos, devemos olhar como Deus nos olha. Talvez em nossas vidas, em nosso emprego, em nossa casa, não venha nos dar o valor. Nos colocamos ali, a necessidade. Tu. E isso foi o que aconteceu com Davi, o que Saul fez. E nós temos valor sim para Deus. E muitas vezes da nossa vida, quem não passou vai passar. Talvez vai ter um cargo melhor. Talvez tenha que fazer uma coisa e tu lá com todo aquele amor no coração. Aí quando tu vai dizer eu, aí já fala, não, tu não tá. Aí tu... Eu já passei por isso. De me menosprezar. De não me darem o valor. Isso aconteceu com Davi. O que Davi poderia ter feito aqui? Quando Saul disse, tu, ó. Então disse Davi a Saul, teu servo. Porém Saul disse, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Davi com toda aquela vontade lá, já que ninguém disse que não, Davi, nesse tempo lá, eu vou, Deus é comigo, ele já me ajudou a matar um leão, e depois veio o urso, ele me ajudou a matar, eu vou lá. Aí Saul diz não, e Davi podia ter, Davi poderia aqui, irmãos, ter aceitado aquele não de Saul. Amém? Amém. Davi aqui mesmo, ele poderia ter perdido toda a motivação que ele tinha, que ele estava naquele momento, de se colocar à disposição. E isso acontece com nós, quando nós estamos com sonhos que Deus põe em nosso coração. Mas vejam bem, Deus põe em nosso coração. O sonho que Deus põe no coração da irmã Fernanda, talvez a irmã Jucêmia possa não acreditar. Aí Deus um dia te dá um sonho de que tu vai ser um grande levita. Aí tu pega o instrumento, sabendo, Deus me deu o sonho. Ele botou no meu coração, Ele plantou dentro de mim, de tocar esse instrumento. Aí o camarada vai lá, pega o instrumento. Quando vê, ele senta, vai começar a tocar, e vem o irmãozinho. Não é assim, cara. Só que tem maneira de falar. Olha, não é assim, mas eu posso te ensinar. Mas isso é muito difícil, vai acontecer. Talvez ele vai pegar e vai falar assim, não é assim, não, dá pra cá, quando vê tu vai até estragar, isso aqui também não é pra ti, não, esse microfone aqui pra te cantar, não, assim, tu, não é pra ti, pregar, não, também não é pra ti. Vão. Amém. Porque se Deus botou um sonho no nosso coração, é pra ele crescer. E no momento que ele crescer, Satanás talvez esteja vendo o potencial que vai ser aquela pessoa, quando aceita aquele sonho e começa a regar, e começa a desenvolver, e começa a buscar Deus. Satanás vai tentar abafar, vai tentar fazer diminuir aquilo ali, ele vai lutar contra. E aí o que nós devemos fazer? O que Davi fez aqui quando Saul disse para ele, não, tu não vai conseguir derrotar esse gigante. Davi podia ter aceitado esse não, mas ele se lembrou, não, mas Deus é comigo sim, e eu vou.
Aí ele entra com um argumento quando Saul diz que não. Porque talvez venham a dizer não na nossa vida e a gente já aceita de cara. Não, tá, já que tu está dizendo que não, então quando vê eu me enganei. Aí Saul vai lá e diz não para Davi. E Davi se lembra que, não, mas Deus é comigo. Ele me provou. Não, eu vou ter que entrar com um argumento contra esse cara. Aí Davi vem, mas Saul, teu servo apacentava as ovelhas. Um dia veio o leão, um dia veio o urso e eu matei. O que Davi estava fazendo aí? Colocando as suas qualidades para Saul. Amém? Amém? Então aqui ele já não se empequenou no primeiro não. E quantos não nós vamos receber em nossas vidas? Talvez você comece a olhar para trás, você vê como você está hoje, como você já prosperou, como você tá cada vez mais íntimo de Deus. E aí talvez você olhe para trás e se lembre, quantos não eu já ouvi? Talvez a pastora e o pastor, quando falaram em abrir a igreja, quantos não deve ter ouvido? Isso não é para vocês, isso não vai dar certo. Talvez dentro de 2, 3 meses vai fechar. E se eles tivessem dado ouvido? Receberam algum não? Receberam? Amém. E se eles tivessem dado ouvido àquele não que falaram para eles quando abriram este ministério? Você estaria sentado aqui hoje? Não estaria. Por quê? Porque eles não pararam no primeiro não. Eles sabiam que Deus tinha chamado eles para abrir o ministério. Certo dia Deus falou com eles, vocês vão ter que abrir porque não foi por vontade. Porque se fosse por vontade deles, não, agora eu vou virar pastor. Eu vou abrir uma igreja, deve dar dinheiro. Não engano, né? Então se tivesse sido vontade do coração deles, talvez este lugar já tivesse fechado. Então quando eles ouviram o primeiro não, eles se lembraram, não, mas Deus falou com nós aquele dia, Ele disse que nós deveríamos abrir a igreja e sair do inimigo. Ele está tentando me diminuir. Não, eu vou olhar para os sonhos de Deus. E eu vou seguir. Eu vou seguir. E não importa quantos não vão vir na minha vida, hoje, amanhã, depois de amanhã, e vai vir mais um não, e eu vou enfrentar ele. Amém? Amém. Isso nós devemos fazer. Então Davi não se aceita aquela palavra contrária que Saul deu contra ele. Ele entra com seus argumentos, que é o que devemos fazer muitas vezes. Mostra para Saul que ele era competente, sim, e ele tinha potencial para enfrentar aquele gigante. E depois no versículo 36 diz assim, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, como um dos leão e do urso, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Assim como aquele urso tentou atacar uma ovelha, Golias tentou afrontar o exército de Deus. E Davi não aceitou. Não. Se eu sou filho de Deus, eu faço parte desse exército. Vão insultar? Talvez hoje estamos aqui, saímos, ali na esquina vão falar do irmãozinho. Sabe o irmãozinho lá da igreja? Isso, aquele outro, mais assado. Esse irmãozinho não é do teu exército? O que tu vai fazer? Tu vai virar as costas? Ou tu vai seguir dando ênfase àquilo também? Não, realmente, não, é isso, aquele outro. Ou você vai fazer igual Davi fez, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aqui Davi se incomodou, ele deixa claro, ele se incomodou porque Golias estava afrontando o exército de Deus. Aquela briga não era contra ele, o gigante não estava vindo contra Davi, nem contra a família dele. E isso, eu pensava no meu coração até essa palavra. Não mexeu com minha família, tá bom. Não mexeu com minha esposa, não mexeu com meu filho, com minha filha, tá bom. E aí aqui eu posso ver que sim, que eu tenho que incluir. Não mexeu com a minha esposa, não mexeu com meu filho, com a minha filha, não mexeu com o irmãozinho da igreja, não mexeu com o pastor, não mexeu com a pastora, não mexeu com os exércitos do Deus vivo. Amém? Amém. E disse mais a Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso,
ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Aqui ele conseguiu mudar a situação, porque aqui ele se dispôs a enfrentar Golias, e Saul disse: não, eu não, é pequeno. Aí Davi entra com suas qualidades, demonstra para Saul: eu fiz isso, aquilo, aquele outro. E aí Saul, o que ele faz aqui? Muda de ideia. Ó, Davi colocou e Saul diz para ele: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Aqui Saul está dando a permissão, porque aqui Davi convenceu a Saul que ele seria apto. Ou talvez Saul possa ter visto: não, já que é tu mesmo. Creio que não seria isso, porque ali ele estaria. A batalha foi a seguinte: Golias contra um homem de Israel. Quem vencer, vence a guerra. Se Saul, não tivesse convencido que Davi poderia vencer, se Saul não tivesse visto as qualidades de Davi, vocês acham que Saul iria dizer para ele: vai-te embora e o Senhor seja contigo? Saul poderia dizer: não, realmente tu entrou com teus argumentos, mas não vai dar. Eu sou maior que tu, eu tenho mais experiência de guerra, então quando vê, eu tenho mais chance que tu. Mas não, aqui ele se sentiu convencido. Aqui Davi recebeu um não e ele conseguiu convencer Saul. Amém? E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si e tomou o seu cajado na mão. Então colocaram em Davi uma armadura que todos usavam. Amém? Davi talvez podia ter pensado: não, aquilo ali todo mundo usa, eu devo usar também. Porque o soldado usa para ferir aquela espada. Não, é com a espada que eu vou ferir. Aquela roupa que o soldado usa ali, ela pode estar me incomodando, mas é aquilo que vai me defender. É o que Davi podia ter pensado. Mas aqui mostra que Davi mostra a diferença entre Davi, aquele jovem, para os outros. Porque ele iria usar o que os outros estão acostumados a usar. Amém? E ele, sabendo da sua diferença e sendo diferente, ele: não, mas eu não estou acostumado com isso aqui. Como é que eu vou usar? E aí o que nos fala aqui no versículo 40? E tomou o seu cajado na mão. A gente tem que frisar bem esse seu cajado. E tomou o seu, algo que ele possuía, algo que ele estava acostumado a usar. Então isso aqui também nos serve. Tentaram impor uma defesa para ele e um ataque, que era a espada. Defesa, aquela roupa, e o ataque, que era a espada. E Davi, no seu coração, sabia que aquilo ali não seria o que iria proteger ele. Não, Davi, mas tu bota essa armadura aqui no teu braço, porque isso aqui pode te defender. Bota ela aqui, porque pode defender o teu peito, e essa espada é que tu vai conseguir atacar. E Davi sabia que não era aquilo ali que o defendia, e nem a espada que o atacava e o feria, mas sim a presença de Deus na vida dele, e naquela batalha que iria defender ele daquele gigante. Não seria a espada que ajudaria ele a vencer a batalha, mas sim a presença e o agir de Deus na vida dele, que ia ajudar ele a vencer. Amém? Então, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Algumas versões devem dizer pedras. E tomou sobre si 5 pedras, para ser mais claro, do ribeiro. E pôs-lhe no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando o filisteu. Então Davi pega algo dele,
algo que ele estava acostumado, que era a sua funda, porque a Bíblia nos fala que ele, e até a minissérie nos mostrou também que quando ele estava no campo, apacentando as ovelhas, ele tinha funda. Então, quando veio esse gigante, quando veio esse inimigo, e veio atacar a ele, porque ali ele se colocou à disposição, então ele, tá aí o gigante na frente, ele vai me atacar. Davi pegou o que ele estava apto a usar. Davi pegou o que ele estava acostumado a usar, que era a sua funda. Por que ele iria pegar uma espada que era alguma coisa que ele não tinha conhecimento e nem domínio? Então, não, eu vou pegar a minha funda. Vou pegar minha funda, isso aqui eu estou acostumado, eu estou preparado, é algo meu, mas não vai ser ela que vai vencer. Vai ser a presença de Deus na minha vida. Amém? Então, aí aqui nos fala no finalzinho do versículo, Davi tomou sua funda e foi-se chegando o filisteu. Imagina, Davi, aquele mocinho pequenininho, paradinho com aquela funda, um pedacinho de couro, e aquelas 5 pedrinhas, como fala aqui, as 5, né? Amém? Alguém pode dizer por que de 5 pedras? Ninguém arrisca dizer por que Davi pegou 5 pedras? Por que ele não pegou só uma? Porque na verdade ele matou Golias com uma, a Bíblia nos fala. Por que Davi pegou 5 pedras? Vamos usar a cabeça, vamos começar a pensar, vamos meditar. Assim como a gente faz na palavra, a gente não lê um versículo, ah, não entendi, vou lá para outro. É isso que Deus quer? Não, Ele quer que não, medita ali, meu filho. Exercita. Ninguém arrisca dizer por que Davi pegou 5 pedras? Não. Não, irmão Lucas. Quero. Pastora. É. Brian. Não. Davi pegou 5 pedras, a Bíblia nos fala, sendo que ele matou Golias com uma. Isso aqui era um plano? Plano? Era um plano de Deus, mas ele não é bem aí. Essas 5 pedrinhas eram um plano. A gente não vê naquele filme, vamos fazer o plano A, que nós vamos lá. Ah, plano B. Porque se ele errasse aquela primeira pedrada, o que ele ia fazer? Atira a funda assim e sai correndo. Então, ele pegou algo seu, que ele estava... Isso aqui não demonstra que Davi tinha pouca fé. Ah, mas por que ele não pegou uma pedra, sabendo que Deus era com ele? Davi, não vamos se esquecer, irmãos. Davi, ele era carne. Igual a mim e igual a vocês. Então, já que ele estava ali, um jovem, contra um gigante de 3 metros, eu creio que ele devia estar assim, ó, com fé no coração, mas ele devia estar assim, com aquela funda assim, não, vou pegar 5 pedrinhas, que eu erre primeiro, vou dar a segunda, na terceira, na quarta, na quinta, se não der, eu vou ter que me botar no soco contra ele. Então ele estava preparado, ele se preparou, quando ele pegou aquela funda, ele estava, isso tem que ser na nossa vida também. Ele pegou aquela fundinha dele ali, 1, 2, 3, 4, 5. Isso mostrou que ele se preparou. Porque ele deve ter passado na cabeça dele, se eu errar primeiro, eu tenho a segunda. Se a segunda não derrubar, eu vou dar ele com a terceira. A terceira não vai derrubar, a quarta vai tontear e a quinta vai acabar com ele. Então ele estava preparado. Preparado para enfrentar um gigante. Preparado para enfrentar o inimigo. E nós? Quando o gigante vem contra nós, ele pode ser grandão ou pequeno. Aqui a Bíblia nos fala que Golias, ele foi treinado desde pequeno para matar, para guerrear. E assim também as potestades que vêm contra nossas vidas, vêm contra o ministério, elas são treinadas para nos aniquilar, nos destruir, acabar com o nosso ministério e com a nossa vida. E assim era Golias com ele. Ele era treinado e Golias, eu vou matar. Eu vou destruir, eu vou moer aquele gurizinho. E assim também pode ser um demônio que Satanás manda assim, ó, vai lá, tu é treinado para isso, e pega a Jéssica, investe na vida dela. Ele vai vir com tudo para cima de ti. Entendesse? Então o que Davi fez? Se preparou. E nós?
Se esse gigante, o gigante, irmãos, eu creio, a Bíblia aqui não nos fala, porque não tinha e-mail naquela época, mas a Bíblia aqui não nos fala que os filisteus mandaram um pombo correio avisando, ó, daqui a 3 semanas nós vamos atacar vocês. Vocês se preparem. A Bíblia não nos fala isso. Quando Golias chegou, quando os filisteus chegaram até o povo de Israel, eles chegaram de surpresa. E assim também veio o inimigo sobre nós. Ele não vai avisando. Ah, eu vou chegando. Ele vai vir e estou aqui. E aí Davi estava, quando ele pegou as 5 pedrinhas, ele se preparou. E nós? Nós estamos se preparando? Ou nós estamos preparados para o ataque do inimigo? Ou talvez a gente pode estar pensando que não vai vir sobre mim. Eu não estou profetizando nada. Eu não estou profetizando que o inimigo vai vir sobre a tua vida. Mas se Satanás tentou Jesus, eu creio que Satanás já começou a vida agindo, colocando suas muralhas na vida de Jesus desde quando Jesus estava no ventre da mãe dele. Porque ninguém abriu a porta para a mãe dele ter um parto numa cama, quando eles procuraram. Todo mundo, a Bíblia nos fala que eles batiam numa porta num lugar que era frio, para um quarto, vamos supor, num hotel, para eles se acomodarem, e muitos, não. Isso aí era o quê? Era Satanás já impedido, colocando barreiras na vida de Jesus. Até que ela pega e ganha num celeiro, uma manjedoura. Então ali Satanás já começou a impedir as coisas na vida de Jesus. Aí Jesus vai lá, passa 40 dias no deserto, Satanás tentando. Satanás dá o tiro de misericórdia tentando Jesus. Depois Jesus vence na palavra. E a palavra nos diz aqui que Satanás se retira, mas esperando uma nova oportunidade. E assim vai ser na nossa vida. Se Satanás não deixou de tentar Jesus, de atacá-lo, até a sua morte, quando ele estava já pregado lá, ele já estava pregado com dor, e veio aquele cara do camaradinho ali, pregado também, afrontou Jesus, por que não te salva? Se Satanás não deixou Jesus quieto nem na hora dele morrer, por que ele vai nos deixar quieto até a nossa morte? Vai nos deixar? Ah, ele tentou a irmãzinha ontem, agora ele vai deixar uma semana assim, eu respirar e... não vai, irmãos. Ele vai tentar nos derrubar todo o tempo, porque nós temos promessas de Deus. E ele vai querer impedir. Amém? Então, a palavra diz, por acaso será o servo maior que o Senhor? Não será. Então por isso que nós temos que estar como Davi estava aqui quando pegou aquelas 5 pedrinhas, preparado para enfrentar o gigante, preparado para enfrentar Golias. Então Davi pega aquelas 5 pedrinhas e vem o gigante e ele lança uma só. Essa uma só que nos mostra o poder de Deus quando está conosco. Porque da onde a ciência vai explicar que uma pedrinha vai derrubar um cara de 3 metros. Eu quero ver o cientista, a ciência, todo inteligente que vai explicar isso. Não vai conseguir explicar jamais. Então aqui nos mostra que essa uma pedrinha é o poder de Deus que estava com ele. E assim também é o poder de Deus sobre nossas vidas quando vem o gigante e nós nos colocamos ali, eu vou enfrentar. E eu vou me preparar. Agora eu estou preparado. Talvez o suor para derrubar ele vai ser grande. Vai ser maior que Davi teve aqui com uma pedra. Talvez você vai ter que tirar 1, 2, 3, 4. Isso você está mostrando para Deus que está preparado. Mas você vai derrubar ele. Amém? Quem crê? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Davi vence o gigante. Davi aqui, a palavra, se nós for pegar assim por um tópico, para a gente sair daqui com algo assim martelando na cabeça. O que eu aprendi no culto de hoje? Não vai te lembrar de toda a palavra e de tudo que a pessoa que está aqui pregando falou. Então o que nós podemos tirar dessa palavra aqui?
Davi era um pequeno, um jovem, naquela época. O gigante se levantou contra eles. Os que se diziam preparados, os que estavam aptos, se acovardaram. E Davi, sabendo que Deus era com ele, acreditando nas promessas dele, vai lá e toma coragem e fé. E aqui Davi era um jovem nessa época. Talvez ele poderia pensar, não, mas eu sou muito jovem. E talvez isso aqui é o que está faltando para os jovens de hoje também. Amém. Ser uma geração como Davi foi. Talvez os mais velhos comecem a se cansar, comecem a diminuir. E aí vai ficar na mão de quem? Se os jovens de hoje não se levantar como Davi se levantou, eu creio que a pastora não vai durar 900 anos. Um dia ela vai deixar o ministério. Um dia ela vai falecer. Um dia o pastor também vai falecer. Aí um dia outra fulaninha também vai falecer. E se os jovens de hoje não se preparar como Davi, não ter a coragem e ousadia que ele teve, o que acontece com o ministério? Fecha. Por quê? Porque não vai ter ninguém preparado para assumir. Então nós devemos olhar esse texto de hoje, que um carinha tão pequenininho, tão jovem, aí talvez você se pergunte, não, mas eu não estou pronto porque eu sou jovem, porque eu sou branco, porque eu sou preto, porque eu sou pobre. E a gente deve olhar para esse texto de hoje, a gente deve olhar para Davi, que com certeza no meio de todos aqueles que estavam ali, ninguém ia apostar nele. Ninguém ia falar, te garanto, ia ver ele sentado num canto e falar, ah, quando vem esse guri aí, derruba aquele louco lá. Ninguém ia fazer isso, irmãos. Então vamos olhar nós como hoje. Ah, mas eu sou tão pequeno. Ah, mas eu não estou pronto. Ah, mas eu sou assim, eu sou assado. Eu tenho dificuldade nisso e naquilo. Não vamos começar a olhar, porque isso aqui foi o que os soldados fizeram. Quando Golias se levantou contra eles, a primeira coisa que eles fizeram, o cara é grande. Eu sou pequeno. O cara já matou um monte. Eu não. E aí ele já começou a se diminuir. Começou a ver a qualidade do outro e os defeitos dele. Isso nós não podemos fazer. Nós devemos primeiro olhar as nossas qualidades. Porque se você começar a olhar primeiro a qualidade do inimigo e o seu defeito, aí ele é isso, eu sou isso. Se você está se diminuindo, você não vai ter força nem coragem nenhuma. E Davi pegou e foi diferente. Não. Eu vou olhar para dentro de mim. Eu matei um leão e um urso, por que eu não vou matar ele? E assim nós devemos ser. Olhar para dentro da gente. Não, para aí. Eu era lá no mundo. Aí Deus um dia me chamou. Eu aceitei Jesus. Deus me levantou. Deus tem promessa na minha vida. Eu vou usar isso a meu favor. Eu vou me levantar e eu vou enfrentar. Eu não estou nem aí. Se Deus é comigo, como Ele me diz na palavra, eu vou crer. E eu vou enfrentar esse gigante sim. Quantos aqui talvez estejam enfrentando algum gigante? Quantos aqui talvez essa noite Golias está assim, ó, marchando? E aí quando vê pelas nossas fraquezas, nós estamos escutando aquela marcha assim, e olhando para o tamanho do inimigo, para o tamanho do problema. E aí se esquecemos de todas as nossas promessas e aquela parte da Bíblia que diz, não temas, pois sou contigo. Nessa hora a gente até inventa o versículo, tema sim e te apavora que eu estou longe de ti. Isso é o que acontece. Se nós temos esse livro, se nós temos as promessas e as palavras de Deus aqui nos falando que é conosco, que vai nos ajudar, que não importe quem se levante, vai cair 1.000, 10.000, 8.000, 3.000, 40.000, não sei, mas vai cair. A palavra aqui ela não diz que talvez caia, ou que vai cair e seguidinha vai se levantar e vai te passar uma rasteira. A palavra aqui diz que o teu inimigo vai cair.
Então vamos tomar posse dessa palavra. Vamos tomar posse do que Deus tem para nós. E vamos ser como Davi. O gigante é grandão, ele tem todas as suas qualidades, como Golias tinha. O que Davi fez? Foi diferente. Davi olhou para as qualidades dele e se lembrou que Deus era com ele. E o que ele fez? Enfrentou ou fugiu? Venceu ou perdeu? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, eu tenho as palavras que Deus tem me dado, que eu tenho estudado no meu serviço. É um testemunho já. Há um certo tempo, não faz um mês ainda, eu sonhei com arrebatamento. Eu sonhei com arrebatamento e foi horrível. Talvez alguns que não sonharam não possam estar dizendo assim, mas eu queria sonhar. Olha, eu nunca quis e sonhei e foi ruim. Porque no meu sonho, Jesus voltava e ia dentro da igreja e eu ficava. E aí, os homens estavam, eu só enxergava o pastor. Nós olhávamos e nós comentávamos. E as mulheres foram arrebatadas e nós ficamos. E ali, irmãos, eu comecei a me apavorar no sonho, começamos a chorar. E já começou, a gente sentiu assim no sonho a presença de Deus fazer assim, ó, sair. E aquele vazio ficar assim, sabe? E o medo tomou conta de nós. Então ali eu me acordei esperando assim, glória a Deus, acordei. Glória a Deus, acordei mal assim, e aí não demorei para dormir. E daí então, eu me perguntei assim, Senhor, se o Senhor me deu esse sonho, tem um propósito. Uma coisa o Senhor quer. E aí eu comecei a buscar, Senhor, o que o Senhor quer? Fala comigo, por que me deu esse sonho? E aí veio Deus e falou assim, é tempo de transformação. É tempo de mudança. E as palavras que eu tenho estudado têm sido mudança, transformação, mudança, arrependimento, muda, transforma. A palavra do culto na casa da irmã Vânia foi sobre uma transformação. A palavra de Deus hoje nos fala de como as qualidades de Davi, de como Davi enfrentou aquele gigante. E Deus também quer falar essa noite, nos mostrando, nós fazemos um reconhecimento. Se fosse Golias na minha frente, o que eu ia fazer? Eu ia enfrentar? Ou eu ia ser mais um soldado e ia me negar? Irmãos, eu ia negar. Nessa situação aqui de ver um gigante desse aqui, e vamos usar nos dias de hoje, quem aqui, dentro da igreja, enfrentaria esse gigante? Pode levantar a mão. Quem levantaria? Quem não enfrentaria, faria igual os soldados fizeram aqui? Não, aquele cara lá vai me moer, vai me trucidar. Quem não enfrentaria? Eu não entendi porque só uma lá ia enfrentar, que é a pastora. Aí só tá eu. E agora quem não vai enfrentar? O pessoal deve estar tudo com bursite, tendinite, com dor aqui no braço. Alguém quebrou o braço aí? Quem não ia enfrentar o gigante? Ia fazer igual soldado. Eu seria um deles. Então o que cabe a nós na palavra de hoje? Nos preparar, enfrentar e passar por uma transformação. De deixar de ser aquele soldado de Saul e nos transformar num pequenino e jovem Davi, como ele fez. Amém? Glória a Deus por isso. Quantos essa noite essa palavra tocou no coração? Botou um reconhecimento assim, Deus essa noite falou comigo e o Espírito Santo neste lugar tocou no meu coração a necessidade de eu mudar. O Senhor colocou no meu coração e mostrou o quanto covarde eu ainda sou e o quanto corajoso e fiel eu devo de ser. Quantos aqui essa noite? Glória a Deus por isso. Vamos orar então, vamos colocar de pé. Senhor, te agradecemos, Pai,
agradecemos por esta noite na Tua casa, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esta palavra abençoada, Senhor. Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, esteja agora aqui sobre nós, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja passeando em meio à igreja, Senhor. E aquele coração duro, Senhor, aquele coração cheio de si, que comece agora, Pai, a se desmontar, Pai. Que comece agora, Senhor, a amolecer, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor comece a tocar agora, Senhor. E colocar assim, Pai, eu preciso da mudança. Eu sou tão falho e tão pecador quanto aqueles soldados. E eu preciso da coragem e da certeza de que o Senhor é comigo, assim como fez Davi diante do Golias, Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo comece a trabalhar agora, Pai. Que Teu Espírito Santo comece a colocar em nosso coração, Pai, a certeza, Pai, de que o Senhor é conosco, Pai. Pois nós somos carne ainda, Pai, nós somos falhos, Senhor. E por muitas vezes, Senhor, deixamos de olhar para Ti, Pai, e olhamos para o gigante que se levanta, Pai. E por fazer isso, Senhor, nós nos acovardamos, Pai. Deixamos de fazer a Tua vontade, Senhor. E deixamos de enfrentar, Pai, o gigante. Para nós mesmos vencer, Senhor. E para também, Senhor, vencer o gigante que se levanta contra a vida do irmão, Pai, e está levando ele à perdição, Senhor. Pai, que a Tua mudança venha sobre nós, Pai. Que o desejo, Pai, esta noite, Senhor, entre em nosso coração de que precisamos mudar, Pai. De que precisamos ter mais coragem e ousadia, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor. Para fazer a Tua obra, Pai. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, faça morada em cada coração aqui esta noite, Pai. E que podamos, Senhor, nos tornar mais Davi, Senhor. Possamos ser mais Davi, Pai, ter mais ousadia e coragem que ele teve, Pai. Que essa ousadia e coragem que Davi tinha, Senhor, venha sobre nós, venha sobre este lugar esta noite, Pai. E comece a entrar em cada coração aqui, Senhor. Senhor, queremos sim, Pai, enfrentar o gigante, Pai. Queremos sim vencer, Senhor. E queremos sim, Pai, o sentimento dentro de nós de que por nós mesmos, por nossas armas, nós não venceremos, mas sim com a Tua presença sobre nossas vidas, Pai. Senhor, que a vontade e a necessidade de viver debaixo das Tuas asas esteja no coração de cada um aqui esta noite, Pai. E que possamos, Senhor, sair daqui com mais ousadia, com mais coragem, Pai. Senhor, que o Senhor derrame agora, Pai, no coração de todos que estão aqui, Pai, mais de Ti, mais certeza de que o Senhor é conosco, Pai. Mais e mais e mais e mais de Ti é tudo o que precisamos, Pai. Pois não sabemos quando o Teu Filho irá voltar, Pai. Mas queremos estar preparados, Senhor. Queremos, Pai, enfrentar esse gigante e vencer, Senhor, e não cair no pecado e no erro, Pai. E mesmo que venhamos, Senhor, enfrentar esse gigante e não estar preparados, Senhor, e talvez podamos vir a cair, Pai. Talvez esse gigante se levanta contra nós e nós viemos a falhar contigo, Pai. Mas, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Pai, venha sobre nós sempre, Pai. Não nos deixa cair, Senhor. Nos levanta, Senhor. Pai, se o Senhor Jesus Cristo voltar essa noite ou amanhã, Pai, queremos estar pronto para voltar, Pai. Voltar para a Tua casa, Senhor. Da onde viemos, Senhor. Seja conosco, Pai. Muda os nossos caminhos, Senhor. Muda cada coração aqui esta noite, Pai. Queremos sair cheio da Tua presença, Senhor. E cada vez com mais ousadia, Pai, de falar a Tua palavra lá fora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. As palmas louvam o Senhor. Amém. Gostaria de estar passando. Então, irmãos, eu tenho que dar esse testemunho, né? Semana passada, nós acampamos, né? Domingo, segunda e terça-feira. Amém? E aconteciam, né? Assim, eu vi que, assim, que foi Deus que estava conosco mesmo, porque antes de sair, eu coloquei nas mãos de Deus, né? Nós oramos antes de sair, entregamos tudo a Deus, que a gente tem que fazer isso, né? E nós estávamos indo para o arroio, estava eu, a Lara e mais uma menina lá do bar, a menina com 14 anos, né? E nós passamos numa ponte, e aí depois da ponte tinha um caminho assim para que nós passássemos, né? Porque tinha uma grande, como que eu vou dizer, Henrique? Uma barranca,
né? E aí tava indo a Lara na frente, depois a menina e depois eu. Nós tínhamos que passar uma atrás da outra. Aí quando eu tô indo assim, a Lara grita. A Lara errou o barranco e ela caiu. Só que ela caiu e ficou presa por uma mão só. Ela errou, ela foi na beiradinha do barranco assim e caiu para baixo. O que tinha mais ou menos, Henrique, aquele barranco? 37 metros. Uns 3 metros. Se ela caísse, ela ia cair ou em cima de uns galhos secos, ou ela ia cair de rosto no arroio. Ela poderia ter se afogado. E quando ela caiu, que ela ficou presa só numa mão, assim, que ela resbalou o pé e caiu, se segurou na barranca, ela só olhou para mim e disse assim: me tirem, eu vou cair. E eu fiquei... Eu não sabia o que fazer. Eu gritava para a menina que estava na minha frente, de 14 anos, eu disse: pega ela, pega ela. E eu parada, eu me extasiei, eu não conseguia andar. Né? Aí quando a guriazinha pegou e puxou ela da mão assim, ela saiu rindo ali. Eu pensei que eu ia cair. E eu, irmãos, meu Deus, eu fiquei numa tremora. Eu caminhei o tempo todo tremendo, sabe? Quando eu me liguei assim, né? Que ela poderia ter caído, ter morrido, né? Ter acontecido algo muito sério ali naquela barranca. Irmãos, e eu não conseguia andar, mas eu vi que os anjos do Senhor agarraram ela para ela não cair. Glória a Deus. Porque, sabe, não tem como tu dizer assim, ela se prendeu só pela mão. Quando ela ia caindo, ela se agarrou e ficou presa assim. Ela se agarrou na barranca só com a mãozinha assim. E não tinha um homem para nos ajudar, porque eles tinham ficado lá, né? E nós fomos sozinha para o arroio. E eu creio assim que Deus, ele é maravilhoso, sabe? Ele conhece assim tudo de nós. E Ele sabe que quando a gente sai para esses lugares assim, mesmo que nós saímos com um casal assim de ímpios, são os amigos, são ímpios, né? Mas Deus é conosco, porque foi impressionante aquilo ali da guria errar o pé, comendo um picolé ela tava. E eu não sei como é que ela atinou, eu não sei com que mão também ela pegou, porque o picolé ficou ali em cima, não caiu. E ela caiu dentro da barranca, só se agarrou com a mão. E eu estou dando esse testemunho porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus é conosco, irmãos. Nós temos que crer nisso e saber que sem Deus nós não somos ninguém. Amém. Nós temos que saber que Deus é tudo para nós. Primeiro Deus, para depois as outras coisas. Amém. E eu cada vez mais eu glorifico o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso que eu largo de tudo por esse Deus. Amém. Deus é o meu Pai, meu amigo, meu tudo. Amém. E eu, cada dia que eu acordo, eu agradeço a Deus. Cada dia que eu vou andar, fazer qualquer coisa, eu coloco tudo nas mãos de Deus. Glória a Deus. E hoje, né, irmãos, eu estou muito triste. Eu estou muito triste, assim, ó, que eu tenho que contar isso para vocês. Eu não sei se você já falou, né? Mas pela Cirlei, né, que eu tentei trazer ela para a igreja, ela estava tão bem aqui, né? Pô, a gente tentou fazer de tudo, eu preguei a palavra para ela lá no colégio, eu tentei fazer de tudo para que ela conhecesse esse Jesus maravilhoso que nós conhecemos, né? E ela teve um tempo aqui, daqui a pouco ela desistiu. E eu nunca deixei de tentar trazer ela de novo. Sabe, eu fiz de tudo, Deus sabe disso. Cada vez que nós se encontrávamos, que ela me falava algo, eu ia. Mas Cirlei, volta, tu conhece Jesus, tu já sabe quem é esse Deus maravilhoso que eu sirvo, volta. As crianças saíram de férias e eu disse para ela: Cirlei, agora tu não vai ter tanto estresse, tu não vai ter tanto cansaço, né? Tu vai para a igreja, pega as crianças e vai de noite, né? Tá, vou ver então. Agora, terça-feira, quando eu fiz o culto lá em casa, eu fui lá na casa dela. Cirlei, o culto vai ser lá em casa, vai lá, é às 8 horas. E ela disse pra mim: mas a Daniela só chega às 8, eu tô com as gurias. Não importa, leva as gurias. Eu disse: leva as gurias. Ela não foi. E hoje eu tô muito triste porque ela não voltou. E nós sabemos para onde ela foi. Tanto que eu tentei trazer ela, tanto que eu tentei firmar ela no caminho de Deus, sabe?
E eu não consegui, irmãos. E eu não consegui. E eu vejo tantos aqui dentro da igreja que tem tudo para se firmar, que tem tudo para se levantar, que tem tudo para fazer o melhor para Deus. E por quê? E por que? Eu pergunto, por que não faz o melhor para Deus? Não é porque está sentado no banco da igreja que vai, gente, que vai ter a salvação. Não, ela não estava sentada no banco da igreja, mas nós sabemos para onde ela foi, porque ela não aceitou a continuar. E nós? Eu pergunto para cada um agora aqui, e nós? É tudo que a pregação falou. E nós? Irmãos, agora nós estamos tudo aqui. Mas nós podemos sair ali na rua e morrer. E morrer, irmãos. Aí quem está na igreja diz assim, ah, ele foi para o céu porque ele estava na igreja. Não. Não é assim, irmãos. Não é. Ela não permaneceu, ela não continuou. Mas e nós que estamos continuando, e nós que estamos cada dia dentro da igreja, será que nós estamos aptos para sair ali na rua, morrer e viver uma eternidade com Cristo? Será que nós vamos ir para o céu? Será que nós vamos ser salvos? Então, irmãos, eu deixo para a igreja agora a minha tristeza, e eu peço para que cada um que está sentado aqui dentro da igreja, que reflitam sobre isso, e vejam onde eu estou errando, o que eu estou fazendo para Deus, para se acontecer algo comigo, porque ela morreu de infarto, isso deu de madrugada, e ela morreu, ela não teve chance. E pode acontecer com nós, irmãos. Agora nós estamos aqui, mas pode acontecer com nós de nós sair ali e nos dar um infarto. E aí eu pergunto, será que nós vamos viver uma eternidade com Cristo? Ou será que nós vamos arder no fogo do inferno? Então, irmãos, ela não conseguiu, mas nós podemos conseguir. Nós que estamos aqui aprendendo, vivendo, tentando viver a palavra, nós temos que ser sim, dizer assim, pô, eu estou fazendo de tudo. Então, irmãos, levem isso para casa, sabe? Essa morte da Celei que ninguém esperava, muita tristeza para os familiares, para tudo. Quando eu fui dar um beijo na filha dela, ela disse para mim, reza pela minha mãe, para que ela esteja com Jesus. Como? Eu pergunto para vocês. É tarde, não dá mais. Mas nós estamos aqui agora. E eu digo para todos e para mim também. Será que se me der um infarto agora, será que eu vou subir com Jesus? Ou eu vou viver uma eternidade no inferno queimando? Então, irmãos, eu queria passar essa tristeza que eu estou passando, que o enterro dela foi agora às 8 horas. E eu quero passar isso para vocês. Reflitam, porque essa tristeza, sabe, está me corroendo de eu não ter conseguido. Mas Deus sabe o quanto eu tentei. E eu deixo então para todos levar para casa isso. Pensem, será que nós estamos aptos? Porque hoje nós estamos achando que estamos bem, mas não. Nós podemos ter um infarto essa noite também. Amém? Então que fique assim para toda a igreja refletir, porque Deus é maravilhoso. Eu me entristeci muito. Eu nunca tinha visto uma coisa dessas. Eu nunca tinha visto, irmãos. O caixão dela, lindíssimo para ela, branco e azul, parece pintado. E assim, já, né, Satanás em cima do caixão dela, uma enorme de uma santa que cobria toda a tampa do caixão. A Nossa Senhora das Graças, eles falaram. Em cima do... Eu nunca tinha visto isso, irmãos.
a tampa do caixão assim todinha coberta com uma santa. Uma santa não, né? Eu me entristeci mais ainda, irmãos. E aí a filha dela vem, me abraça e me pede, reza pela minha mãe para que ela vá em paz. E eu vou dizer o quê? Muita tristeza. Deixa assim para os irmãos, muita tristeza. Amém? Irmãos, a gente fica triste, né? Mas assim, ó, no livro de Ezequiel nos mostra que toda vez que a gente luta por uma alma, a gente tenta, o sangue dela não está mais nas nossas mãos, né? Diz isso na palavra de Deus. Então nós lutamos, fomos até na casa dela orar, que ela pediu pela filha dela. A filha dela não quis, né, tirar as imagens, não quis se converter. Mas nós fizemos a nossa parte. Nós fizemos a nossa parte. Em Ezequiel lá diz que o sangue dela não está mais nas nossas mãos, Deus não vai cobrar de nós. Amém? Irmãos, aquilo que eu falei dos DVDs é por causa disso. Aquele DVD do Eusef, vocês têm que ver. Porque é um homem que era judeu e que não era convertido. Sabe? E esse homem, quando ele foi para o céu, ele teve a oportunidade de ir. Quando chegou no terceiro céu, viu um anjo com um caderninho e o nome dele não estava escrito no caderninho. E ele apavorou assim, ele disse assim, não, mas agora tu vai voltar porque tem missão para ti. Só que ele já estava morto há 3 dias, porque os judeus não enterram quando morre alguém. E aí foi uma luta, eu estava contando para João no telefone, uma luta para o espírito voltar para o corpo. Ele não abria, os olhos estavam colados, o coração não batia. E ele estava no hospital. E quando ele conseguiu voltar, ele assustou todo mundo no hospital. Vocês têm que ver esse DVD para ver que existe inferno sim. Que existe Satanás lutando sim para nos tirar de dentro da igreja. Nos tirar de dentro da presença de Deus. E colocar a satisfação da carne em primeiro lugar e não do espírito. E tem que morrer a carne para o espírito viver em nós, irmãos. Olha, vocês têm que, isso amadurece a gente, isso faz, sabe, dá um chacoalhão. E ali tem vários testemunhos e dizendo um pouquinho de coisas que nos levam para o inferno. Tudo. E nós temos que aprender sim, temos que olhar sim, para começar a dar um chacoalhão na nossa fé. Porque eu tenho falado muito dentro da igreja, você sabe. Eu falo, eu ensino, eu mostro. Mas eu também me entristeço por causa disso, de almas que não querem. Mas reflitam sobre isso e aprendam mais. Pede para Deus abrir seus olhos espirituais, amém? Vou passar para a Jônia. Mas, irmãos, sábado eu ia testemunhar, mas acabou que o culto foi muito emocionante, aquela coisa toda, né? E aí não deu para testemunhar. Na verdade, eu glorifico a Deus pela vida do meu filho. Tá aí, tá bem, tá com saúde, graças a Deus. Foi uma luta esses 11 dias no hospital, porque o gigante se levantou, como diz a pregação. E foi muito difícil. O desafio de começar a ser mãe, tendo que colocar o Davi naquela foto, que é aquele coisa de semi, é aquele coisa que eles usam na UTI para criança. Bercinho com a luz. É, aquele bercinho com a luz, assim. Não é difícil colocar uma criança ali. O difícil é colocar a criança com os olhinhos vendados. Então eu já comecei o desafio de ser mãe já numa luta. Assim, e foi complicado. Foi muito complicado porque as pessoas... Porque geralmente é assim, a gente magoa as pessoas que estão sempre na nossa volta nos ajudando. Né? E a minha irmã começou comigo esse desafio e eu fui com ela impaciente porque eu estava começando a ser mãe e estava tendo que suportar a ideia do meu filho estar sofrendo já, desde então. Mas está na bênção, ele está aí, está bem. Eu agradeço a Si, agradeço a Zezé, que foi incansável durante uma noite inteira. Ela não pregou os olhos um minuto para que eu pudesse descansar, porque foi uma luta, irmãos. Assim, eu deixei o Davi 24 horas naquela luz e nosso estresse dentro do hospital consumindo a minha cabeça, assim. E as outras 12 horas que ele teria que ficar, eu e minha mãe não aguentamos e nós colocamos ele para dormir comigo porque ele chorava desesperadamente.
E quando ele veio pro meu seio, que ele mamou, ele dormiu e descansou. Me culpei. A minha mãe também, porque não era certo, a gente deveria ter deixado ele ali. O que retardou um pouco o tratamento, que tem que deixar na luz, não adianta. Tiramos ele da luz e o médico veio e disse: José, eu vou ter que deixar mais um pouco, para minha tristeza. Aí a minha mãe foi embora e aí eu desesperada, às vezes já tinha passado um dia comigo, eu dizia: Zezé, não vai embora porque eu não tô bem. Ela viu, eu me desesperei assim, porque é brabo, irmãos, assim, mesmo que ele esteja bem, o amarelão que nada mais é incompatibilidade de sangue, o meu é O positivo, dele é A negativo. E se nós não cuidar do amarelão, ele flui e ele vai até o cérebro e dá o retardamento mental. E eu, sabendo de tudo isso, fiquei desesperada, eu disse: Zezé, não vai embora, não quero que a minha mãe fique aqui comigo, porque a minha mãe também estava estressada. Minha mãe já fazia 8 noites que a minha mãe virava comigo, uma canseira. E aí eu sei que nós oramos, assim, mandou hora de unção, nós oramos pelo Davi, e eu disse: Senhor, eu não suporto mais isso. Eu sei que tu pode, eu sei que tu és o médico dos médicos. Eu tô estressada, eu tô aqui, já nem sei mais aonde tu tá, de tão estressada que meus olhos espirituais estão apagados. Mas eu vou deixar tudo nas tuas mãos. Eu vou te entregar nas mãos, vou descansar em ti. E já meio atordoada, porque eu tava sem dormir, assim, virando, sabe? Virando, assim. E essa noite que às vezes eu vou pra lá, às vezes ele disse pra mim assim, ó, deita e dorme. Embora eu não conseguia muito, assim, às vezes eu me acordava assustada. E daqui a pouco até ronquei, às vezes que eu ronquei muito, porque aí eu consegui dormir uma hora e Deus operou o milagre. Eram 2 canhões de luz, antes era 1, eram 2 no Davi, assim. Aí, e a mãe sabe que é um desespero, tu vê o bichinho ali com os olhos fechados, meu Deus, assim. No outro dia nós oramos e às vezes ele disse assim: Jô, hoje o Davi vai sair da luz. Eu disse: hoje eu creio, no nome de Jesus, hoje eu creio que esse guri vai sair da luz. Aí tem um examezinho que eles fazem antes do exame do sangue, que é com Billy Check, que chama, que é um aparelho que mede na testa se o amarelão já venceu, já tinha saído um pouco. Aí eles mediram o Billy Check, já vieram me dizer. Aí quando nós tava quem estava comigo? A Quero já estava comigo, não, a Quero já estava comigo, quando o canhão apagou, né, Quero? O canhão apagou, assim, e eu extremamente sentia uma coisa que eu não estava sentindo, porque eu não tava permitindo, não porque Deus não se achegou a mim, eu não estava permitindo porque eu estava muito estressada, muito. Eu só dizia: Senhor, eu me entreguei nas tuas mãos, eu tô assim, uma pilha de nervos. E o gigante se levantou e não conseguia derrubar, porque eu estava estressadíssima. Aí, a Quero estava lá comigo, ele estava na luz, e quando veio, um canhão apagou. E eu tava aqui, o Davi, e simplesmente eu senti a presença de Deus, assim, que eu cheguei a tremer por dentro, assim. E eu disse assim: o canhão apagou. E eu senti Deus, assim, perto de mim, dizendo que acabou mesmo, que aquilo não ia mais acontecer. E eu virei no que eu vi, aí a Quero tava mais lá adiante, e a doutora entrou, né, Quero? No que eu virei, assim, eu dei de cara com a doutora, eu disse: doutora, eu já ia te chamar, eu disse pra ela. Porque o canhão apagou e aí ele não pode parar de pegar luz, porque aí eu tomei coragem, porque antes eu não tinha coragem de deixar meu filho naquela luz, mas aí às vezes Deus sempre coloca as pessoas no nosso caminho para nos ajudar, sabe? E às vezes nesse momento ela foi crucial, porque ela disse assim: amiga, descansa, sabe? Porque ela viu, gente, meu corpo estava duro, tenso, eu sentia dor no meu corpo, todo. E ela viu, ela sentiu isso, ela disse: descansa, que eu vou ficar acordada. Bom, as meninas do quarto disseram que ela não dormiu 1 minuto. O que era isso que eu ficava preocupada, porque se ele fosse chorar. Conclusão, quando eu virei, disse: a doutora desligou o canhão. Só que aquele tremor em mim, assim, eu tinha certeza que aquilo ia acabar. Ela disse: não tem problema, porque eu vim apagar mesmo as luzes, porque o amarelão do Davi cessou. Irmãos, olha, eu fiquei tão no estado de choque que eu disse pra ela assim: mentira! Eu olhei pra ela e disse assim: é mentira. E ela disse: não, Joseli, já cessou, agora nós só vamos recolher o exame de sangue dele só pra ter certeza. E daí o Davizinho já vai estar de alta. Irmãos, não é que eu duvidei de Deus, mas teve momentos assim que eu batia assim na mãozinha do Davi, com ele ali chorando, e eu dizia: Senhor, onde é que tu tá? Eu dizia pra ele assim, eu dizia, desesperada:
Eu disse, Senhor, onde é que tu tá? Pelo amor de Deus, que nos momentos mais difíceis da minha vida tu sempre esteve comigo. Por que agora não tá aí batendo assim no Davi, tentando fazer ele dormir, sabe? Batendo a bundinha nele. E eu não senti a resposta de Deus. No outro dia Deus me respondeu isso. Foi quando aquele canhão apagou, que o canhão estragou. Não sei o que aconteceu com o canhão, estragou. E aí quando a doutora disse assim, eu corri pros braços da Kera, assim, dei um abraço nela, eu disse assim, ai, graças a Deus, porque eu precisava dividir aquilo com alguém, assim. E Deus colocou as pessoas nos momentos certos e Deus agiu no momento certo. O Davi tá bem, graças a Deus tá aí. É um grande desafio ser mãe, quem tem esse sonho de ser, meu Deus do céu. Então hoje quando ele chora de madrugada assim para trocar fraldinha e coisa e tal, eu vou lá, me acordo, faço com o maior prazer e porque dos males o xixi é o menor. Amém. Eu agradeço a Cia, agradeço a Quero que estava lá comigo, a Camila, a Zezé que foram lá. Agradeço as orações de vocês que eu creio que Deus ouviu. E eu queria dizer assim que nesses momentos os amigos, eles são cruciais, assim, eles são muito importantes. E eu zelo muito, embora às vezes eu seja uma pessoa muito impaciente, eu sei disso, às vezes Deus vai me mudando, não tem problema. E vocês são meus amigos porque vocês aceitam isso é ótimo. E eu agradeço a amizade de vocês, agradeço as orações. E agora tá aí esse gurizinho chato que já tava chorando no culto. Eu disse, lembra que uma vez eu falei que ele ia incomodar no culto e já tá começando, mas glória a Deus, eu glorifico o nome do Senhor porque Ele é fiel com a gente, amém? Ai, então tá, já vamos orando. Senhor Deus e Pai amado, obrigada, Senhor, por mais este culto. Obrigada, Senhor, por ter abrido, Senhor, nossos olhos espirituais. Obrigada por nos dar o entendimento de que precisamos nos posicionar diante do gigante, Senhor. Precisamos pegar, Senhor, a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus, e se levantar nós contra o gigante. Que ele venha ser pequeno diante da nossa fé, da nossa verdade, Senhor, em Ti, sabendo que Tu és o Deus vivo e que Tu és conosco a cada momento. Oh, Senhor Deus amado, que toda vez que esse gigante venha se levantar contra nós, que nós venhamos ter a certeza de que Tu estás ali conosco, Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Somos poucos, mas aos Teus olhos, Pai, somos muitos, porque estamos aqui, Senhor, se dedicando a Ti. Pai amado, vem quebrantando nosso coração. Vem nos fazendo entender, Senhor, que precisamos buscar mais a Tua presença. Os fins dos tempos estão aí, Senhor. Cada vez mais se aproxima a vinda do Teu Filho amado. Oh, Senhor, não queremos ficar, Pai, e nem também, Senhor, ir para a eternidade do inferno. Queremos para a Tua glória, Deus. Mas para isso precisamos ser moldados. Para isso precisamos muito, muito, muito da Tua presença no nosso coração. Pai amado, nos dá um coração puro e reto, Senhor, para seguir os Teus caminhos. Nos dá um coração quebrantado, Senhor, para entender aquilo que Tu queres na nossa vida. Porque muitas vezes queremos o nosso eu, mas que morra, Senhor, o nosso eu, para que vivas Tu e as Tuas decisões e que nós venhamos a aceitar, Senhor, muitas vezes aquilo que o Senhor quer para nós. No nome de Jesus, vá com cada um dos meus irmãos, Senhor, vai na frente, Senhor, protegendo cada um, vai até suas casas, protegendo a sua família, no nome de Jesus. Eu Te agradeço e Te louvo, Senhor, por este ministério estar aqui com as portas abertas, esperando cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Te louvamos, Te agradecemos, Te amamos por tudo que Tu és, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos